Na quinta-feira passada realizaram-se as eleições no Reino Unido. E para surpresa, mas sempre dos mesmos jornalistas e comentadores de esquerda, os conservadores tiveram uma vitória retumbante, conseguindo a maioria absoluta. E a esquerda conseguiu a maior derrota desde há 85 anos, desde antes da Rainha Elizabeth. Portanto, a esquerda desapareceu praticamente de mais um país na Europa. O que só continua a espantar os fanáticos dessa mesma esquerda. Uma esquerda dinossáurica que teimam, esses fanáticos, em não perceber que este é o século XXI e que a ditadura do proletariado e o proletariado não fazem sentido há décadas. Tanto que não fazem que já tiveram que retirar essa mesma ditadura do proletariado das declarações de princípios de todos os partidos comunistas residuais que ainda existem, mas com uma votação ainda mais residual do que eles próprios. Ninguém, em seu perfeito juízo, quer saber de filosofias dos meados do século XVIII, quando não existia sequer a eletricidade. Ninguém quer saber da célebre ditadura do proletariado, como é óbvio. Primeiro, porque a ditadura é o oposto à democracia, regime único, regime aceitável. Depois, porque não existe o conceito marxista de proletariado em toda a Europa desde finais dos anos 70. E por fim, porque, tristemente, essa doutrina da globalização do comunismo matou entre 100 a 120 milhões de humanos só em 2 países nos princípios e até meados do século passado. Se Marx e Engels hoje estivessem vivos e tivessem noção dos crimes e genocídios que só na Rússia e na China foram cometidos em seus nomes, de certeza que aderiam, esse sim, à extrema-direita. Bem, denominei esquerda ao Partido Trabalhista derrotado em Inglaterra, se bem que chamar aos trabalhistas esquerda é o mesmo que chamar esquerda ao PSD. Mas de qualquer forma, como a esquerda ultramarxista que nós conhecemos, porque ainda tem o seu último reduto em Portugal, já não existe em mais parte nenhuma da Europa desenvolvida, eles, os ingleses, chamam àquela social-democracia dos trabalhistas uma esquerda. E nós temos que respeitar. Se os ingleses conhecessem a nossa Assembleia da República, é que iriam perceber o que é uma esquerda dinossáurica. De certeza que saiam de lá a correr a pensar que estavam na Coreia do Norte. A propósito desta eleição do Reino Unido, lembrei-me de fazer uma pesquisa para tentar perceber, agora disse tentar perceber, quais são os países do mundo que se identificam ou se encontram sob o controlo da chamada esquerda. Designando por esquerda o quê? Os partidos socialistas e comunistas, bem como os partidos da ultra-esquerda radical que eventualmente ainda estejam no poder. Acontece que o professor universitário João Borges da Assunção, da Universidade Católica, já tinha feito essa mesma pesquisa que publicou no Jornal de Negócios em 2017. O que me poupou muito trabalho, porque, como verão, não é fácil encontrar países socialistas mesmo nas partes mais recônditas da civilização hoje em dia. Então, a lista dos países socialistas ou que têm esse desígnio na sua Constituição é a seguinte: na Europa, Portugal. É isso mesmo. Mais nenhum país se denomina ou tem na sua Constituição o socialismo ou o rumo para o socialismo. Nem sequer os países da ex-União Soviética ou da chamada Cortina de Ferro ou do Bloco de Leste. Nenhum, incluindo a Rússia. Quer dizer, nós podemos dizer que Portugal é mais socialista que a Rússia. Dos países de fora da Europa. Por este critério, há hoje no mundo apenas 4 ou 5 países socialistas e marxistas-leninistas, a saber, China, Cuba, Laos e Vietnã.
Curiosamente, a Coreia do Norte não aparece neste grupo, mas apenas por questões técnicas, porque usam um outro termo para caracterizar a sua ideologia idiosincrática. Não lhe chamam comunismo, chamam-lhe Juche ou Juche, não sei como se pronuncia. Podemos então dizer que realmente, de facto, existem 5 países neste grupo: China, Cuba, Laos, Vietnã e Coreia do Norte. Outros países há que inserem a palavra socialismo na sua Constituição, não sendo regimes de partido único. Esse grupo é hoje composto por mais 9 países: Tanzânia, Bangladesh, Portugal, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Índia, Sri Lanka, que é o Ceilão, Guiana e Nepal. São, portanto, estes 9 os países socialistas na forma tentada. Para minha surpresa, a Venezuela não faz parte deste grupo. A palavra social aparece 78 vezes na Constituição, mas a palavra socialista nenhuma vez. Nem no preâmbulo, como acontece em Portugal. Portanto, somos ainda mais socialistas que a própria Venezuela. Portugal é, pois, a única democracia de um país desenvolvido que se autoclassifica como socialista. É claro que este grupo dos países socialistas já foi muito mais numeroso. Muitos deles desapareceram, muitos deles converteram-se. Desde a queda do Muro de Berlim, em 89, muitos países retiraram a dominância do Partido Único das suas constituições. Todos os países da Europa do Leste, incluindo Polónia, Hungria, República Checa, Eslováquia, Roménia e Bulgária, optaram por constituições democráticas de onde foram retiradas as referências ao socialismo. Mas também países africanos como Angola, Cabo Verde, Moçambique deixaram cair o socialismo das suas constituições nos anos 90. O que também aconteceu com alguns países do mundo árabe que abandonaram a referência constitucional ao socialismo. A Argélia, a Líbia, o Egito, o Iraque e a Síria foram constitucionalmente socialistas durante largos períodos após a sua independência, mas foram se libertando desse jugo ao longo do tempo. O mesmo aconteceu com o Egito em 2007 e com a Síria em 2012, já em plena guerra civil. Eu pergunto, por que é que isto não é um escândalo e por que é que ninguém fala nisto? Em Portugal temos tendência a desvalorizar a referência constitucional ao socialismo, mas isso é uma aberração a nível mundial. Muitos podem não estar conscientes da singularidade do nosso regime. Na prática, nós somos a única democracia de um país desenvolvido em que os redatores da Constituição se sentiram confiantes para escrever que queríamos criar uma sociedade socialista, diz o professor João Borges da Assunção. As constituições de outros países promovem valores universais nobres, tais como a igualdade, a liberdade, a justiça, a felicidade. Os fundadores do nosso regime democrático preferiram promover o socialismo. Costa, o segundo primeiro-ministro que nunca trabalhou em lado nenhum e veio da Jota do PS diretamente para cargos políticos pagos pelo Estado, enche a boca com a convergência de Portugal com a Europa. Mas o que se verifica é exatamente o oposto. Portugal é o único país socialista da Europa e um dos 13 únicos do planeta, sendo que os restantes 12 são completamente subdesenvolvidos e dos mais pobres do mundo, exceto a China, que só é socialista no papel. De resto, é mais capitalista que os Estados Unidos.